Muito bom dia, um feliz sábado para você que está nos assistindo através do Facebook. Seja muito bem-vindo à Capital Brazilian, essa igreja adventista do sétimo dia. Nós somos uma comunidade de amor e fé que anunciamos a breve volta de Jesus. Nós estamos localizados no estado de Maryland, nas imediações de Washington, D.C., e nós nos alegramos por você ter escolhido assistir a transmissão da nossa igreja através do Facebook. Que Deus te abençoe ricamente. Hoje nós temos a oportunidade de, além de adorarmos a Deus, prestar uma homenagem toda especial às queridas mães. E você, mãe que está nos assistindo, bênçãos de Deus para você. Peço aqui que você nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. E lembrando a você que este culto, ele permanece tanto no Facebook e logo mais será postado no YouTube. Uma vez mais, de coração, muito obrigado. Siga conosco, que Deus te abençoe. E dando sequência a esse nosso culto de louvor e adoração a Deus, nós temos agora o momento da leitura bíblica, que está mesclada, ou diria, vitaminada e abençoada com homenagem às nossas mães queridas. Convido a todos para juntos participarmos da leitura. Fiquem em pé, por favor, e vamos juntos participar dessa leitura bíblica de hoje. Honremos nossas mães com amor e gratidão, pois elas foram escolhidas por Deus para abençoar nossas vidas. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada, seu marido também a louva. O consolo de uma mãe reflete o consolo do próprio Deus. Em seus braços encontramos ternura, força e fé. A mulher virtuosa é como uma coroa, ela edifica seu lar com sabedoria e cuida dos seus com diligência. A graça pode ser enganosa e a beleza passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Louvamos a fé que habita nas mães piedosas, fé que molda gerações e guia os filhos no caminho da verdade. Damos graças a Deus pelas mães entre nós, que o Senhor as abençoe, fortaleça e encha seus corações de paz e alegria, que em tudo sejam honradas, hoje e sempre. Amém. Nosso grande Deus, nosso eterno Pai, muito obrigado, porque o sábado, ele é uma muralha protetora contra o caos da vida. Ele nos protege contra a ansiedade, o estresse. Ele traz ao nosso coração doses profundas de paz, saciedade, alegria, confiança. Através do sábado nós somos lembrados, querido Deus, de que nós somos amados
cuidados, dirigidos por um Deus fiel, justo e bom. Querido Deus, muito obrigado, porque embora nós ainda não chegamos ao céu, quando nós chegamos na igreja, nós sentimos como se estivéssemos ali. A beleza desse lugar, o conforto da tua casa, encontrarmos os nossos irmãos que nesse país se fazem a nossa família, vermos essas crianças lindas, bem arrumadas, preparadas, que foram devidamente ao longo da semana treinadas, ensaiaram para celebrar aquilo que depois de Cristo Jesus e a salvação, sem dúvida, foi o maior presente do Senhor para a humanidade, as nossas mães. Muito obrigado por essas mulheres que têm, querido Deus, erguido a sociedade e a vida com suas mãos tocando a nós filhos desde a nossa tenridade. Querido Deus, eu peço ao Senhor que a todos indistintamente o Senhor traga dos céus, do teu trono de graça, misericórdia, bênção sem medida. O Senhor consegue fazer uma leitura exata, precisa e profunda daquilo que há na nossa mente e no nosso coração. O Senhor sabe dos nossos anseios, das nossas necessidades, o Senhor conhece o nosso vazio, o Senhor sabe do nosso lado mais obscuro. E por isso, Pai, nesta manhã, nós depositamos a nossa existência diante do Senhor. Nos perdoe, nos purifique e nos abençoe. Aceite as nossas ofertas, os nossos dízimos, a apresentação linda dessas crianças, o nosso louvor, e dê a bênção sobre a pregação da palavra, por Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Como devemos administrar nossos recursos à medida que nos aproximamos do tempo do fim? Qual seria a melhor estratégia para sobreviver em um mundo que está fora de controle? Deveríamos apenas nos manter no modo de sobrevivência, pensando primeiro em nossa subsistência? Um princípio importante estabelecido por Jesus é colocar a Deus em primeiro lugar. Durante o ministério terreno de Jesus, as pessoas estavam lutando com questões relacionadas à vestimenta, moradia, comida e as incertezas da vida, assim como nós hoje. Mas vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, disse Jesus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ao enfrentar grandes ameaças como o rei Josafá, devemos escolher levar nossas famílias e igrejas a buscar o Senhor primeiro em oração e jejum e levá-las à crença em seus profetas. O Senhor lutará nossas batalhas. As profecias bíblicas também indicam que agora é hora de simplificar a vida. Haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Em breve, os cristãos fiéis não poderão viver normalmente na sociedade, porque não poderão comprar ou vender. Então, como devemos usar os recursos enquanto ainda estão em nossas mãos? É enquanto ainda temos tempo que precisamos acertar as contas com Deus, sair das dívidas e colocar nossas afeições nas coisas do céu, usando nossos bens para contar aos outros ao que Deus preparou para eles e para nós. É agora que nossos irmãos deveriam estar reduzindo suas posses em vez de aumentá-las, diz Ellen G. White. Estamos prestes a mudar para uma terra melhor, a celestial. Não procedamos, pois, como quem queira habitar confortavelmente sobre a terra, mas ajuntemos nossos objetos no espaço mais limitado possível. Outro princípio a ser posto em prática em antecipação a tempos difíceis é confiar em Deus. Jonatas, filho do rei Saul, mesmo estando em grande desvantagem numérica, lutou e venceu sob a convicção de que Deus pode salvar com poucos, assim como com muitos. Em contraste, Davi em algum momento falhou em confiar no poder de Deus e caiu na tentação de verificar o quão poderoso ele era. O resultado foi desastroso. Confio em Deus ou sou tentado a confiar no governo, em um líder político, em minhas contas bancárias, em empregos bem pagos ou em investimentos de alto retorno? O sistema do dízimo foi estabelecido por Deus como um exercício de confiança para que aprendas a temer o Senhor, teu Deus, todos os dias. Porque tudo na terra é transitório e passageiro. Aprendamos agora a viver pela fé, confiando completamente no sustento divino.
À medida que crescemos na fé, dizimando e entregando ofertas regulares, estudemos a Bíblia diariamente e aprendamos mais sobre como administrar em tempos difíceis. Nós teremos agora a oportunidade de devolver os dízimos e as ofertas. Lembrando que sempre aí na recepção tem um envelope. Quando você chegar, sempre tenha 2, 3 guardados. E os que estão assistindo poderão fazê-lo. Aí tem um código que pode ser feito uma transferência do seu dízimo ou oferta. Vocês estão com a oportunidade com os diáconos agora. Fechemos nossos olhos. Oremos. Pai Celestial, obrigado porque aqui, nessas ofertas e nos dízimos, estão parte da nossa vida, nosso trabalho, e nós queremos aqui apenas demonstrar que pertencemos ao Senhor e queremos ver a sua obra sendo pregada e que o Senhor volte logo. Muito obrigado, Deus, pelo grande privilégio de fazermos parte desse trabalho. No nome de Jesus. Amém. Bom dia. O momento do jardim de oração é um momento muito especial do culto. Não que os outros não sejam, mas é um momento que de forma simbólica a gente pode se aproximar aqui na frente, simbolizando que estamos mais próximos do trono de Deus, onde a gente pode colocar os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. Então, nesse momento, enquanto a música é cantada, se você sente o desejo de estar aqui mais próximo, eu convido para que você venha aqui e juntos nós oremos a Deus. Orando eu me esqueço
puderem, vamos nos ajoelhar e falarmos com Deus. Querido Deus, que privilégio que nós temos de poder falar contigo. O Senhor que é o Rei do Universo, mas nesse momento está aqui próximo de cada um de nós e temos a certeza de que o Senhor nos ouve. Neste sábado, Senhor, nós temos um motivo muito especial para orarmos pelas nossas mães. Esse presente que o Senhor nos deu. Aqui na terra, temos a certeza de que são essas mulheres que mais representam o teu amor por nós. Que de forma especial o Senhor possa abençoá-las, dando paciência, sabedoria e o desejo de estar próximo de Ti para transmitir a nós, os filhos, todo o Teu amor por nós. Que elas possam receber uma bênção muito especial nesta manhã. Também oramos, Senhor, pelas pessoas que precisam de uma forma especial, de alguma coisa que toque o coração delas, que está incomodando, algum pedido especial. O Senhor conhece o nosso coração, sabe as nossas necessidades. Ajuda para que nós possamos ter a certeza de que o Senhor nos ouve, mesmo quando a resposta não é aquela que nós esperamos, mas que a gente possa ter a certeza de que o Senhor sempre quer o melhor para nós. Vamos orar também essa semana, Senhor, de uma forma especial, pela família do Júlio, da Thalita, da Júlia e da Elô. Que eles possam sentir a Tua presença, que eles possam receber a bênção que eles têm pedido e que como igreja nós possamos abraçá-los, não só essa semana, mas todos os dias que estivermos juntos. Também oro pela nossa igreja. Satanás não gosta quando a igreja vai bem. Ele está sempre presente para que tudo possa dar errado. Ajuda para que a gente não possa ser aliado a Ele, mas sim a Ti. Que possamos fazer o nosso melhor, possamos estar unidos e que as pessoas que nos cercam, nossos vizinhos, nossos amigos, possam sentir que o Senhor faz parte da nossa vida. Nós também temos muitos motivos para Te agradecer, tantas coisas que o Senhor nos tem dado, as coisas pequenas que às vezes nem percebemos, que faz parte do nosso dia a dia, mas quando faz falta, nós vemos quão importante elas são. Ajuda a sermos agradecidos sempre por essas coisas, Senhor. Que nós não possamos nos esquecer que o Senhor está sempre ao nosso lado, nos cuidando e nos abençoando. Te peço também uma bênção especial pela Ingrid, que vai trazer a mensagem para nós nessa manhã. Que possamos ter uma mensagem vinda do Teu trono e que ela possa calar fundo no nosso coração. Continue conosco nessa manhã, abençoando também a participação das crianças. Em nome de Jesus eu Te peço e Te agradeço. Amém. Olá, feliz sábado. Estamos muito felizes hoje de ter a oportunidade de trazer uma homenagem especial para as mamães. As mamães da Kepler Brasil e também as mamães que estão nos visitando. Vocês estão lindas, receberam uma florzinha. Nós estamos muito felizes com a presença de vocês e desejamos que vocês também se sintam especiais aqui. Que vocês possam sentir a presença de Deus no coração de cada uma de vocês. Feliz sábado, gostaria de agradecer a Deus em primeiro lugar, mas também eu tenho que agradecer os nossos colaboradores. São os professores, são a equipe da mídia,
são a equipe da decoração, Cíntia e Celi, são também a Carol, que fez os vídeos, e eles, com certeza, gastaram bastante tempo em todos os seus trabalhos, e também os pais, que também ensaiaram em casa com as crianças, também faz parte do agradecimento. E nesse processo, de preparando a homenagem, tudo, eu senti nas crianças uma expressão de alegria, de amor, porque vai fazer alguma coisa para sua mamãe. E elas se esforçaram, até das mais tímidas, as não, o vídeo, ensaiar, mas eu senti um amor tão grande delas com a mãe, que isso deixou eu até emocionada. E eu vi ali que era muito, muito amor envolvido entre a criança e a mãe dela. E mãe que acolhe, ampara, ajuda, abriga, protege, entende e ama acima de tudo. Que Deus seja honrado e louvado pelos nossos filhos e filhas da Capton Brazilian Church. Te amo, mamãe. Mamãe, eu amo as comidas que você faz. Eu te amo. Oi, mamãe. Hoje eu vim falar com você. E você olhou pra mim. Eu gosto muito de você. A comida que você faz e pela sua vida. Te amo, mamãe. Mamãe, eu gosto muito quando a gente vai pro parque juntas. Mamãe, eu gosto quando você faz meu lanchinho pra escola. Mamãe, eu gosto muito de você porque você deixou eu dormir com a vovó na noite de sábado. Um beijo. Oi, mamãe. Eu gosto muito quando você faz a minha comida, porque é muito gostosa. Eu amo quando a gente faz Mommy Daughter Mommy, que a gente pega um caderno e a gente começa a desenhar. E eu sei que você me ama muito e eu te amo muito, porque você sofreu pra me nascer. Um beijo. Oi, mamãe, tudo bem? Eu gosto quando você brinca comigo de pega-pega. E eu gosto quando você me diverte comigo. E eu gosto quando você brinca de pega-pega comigo. E eu gosto da sua comida. Te amo, mãe. Eu amo minha mãe porque she spends time with me. Eu amo você, mamãe. I love my mom. Essa minha mamãe é muito mais do mundo. Ai, eu gosto da sua comida. Te amo. Te amo, mamãe. I love you and you're so special to me. Oi, é o Miguel aqui filmando alguma coisa muito bom. Às vezes a mamãe não brinca, mas a mamãe é muito brincalhosa. Te amo. Te amo, mãe. Ai, eu amo, mamãe. Mãe, eu amo você. Te amo. Mamãe, eu te amo. Feliz Dia das Mães. Mãe, eu te amo. Feliz Dia das Mães. Mãe, eu gosto que você me leva nas viagens. Obrigada, te amo. Eu te amo, mamãe. Obrigado por tudo que você fez. E feliz Dia das Mães. Mamãe, eu te amo. Obrigada por ter sempre cuidado pra mim. Mãe, eu te amo. Eu moro nesse coração muito. Muito, muito, muito.
ser um servo fiel, como foi Samuel. Mamãe, você esperou por mim. Mamãe, você orou por mim. Antes mesmo de eu nascer, você me entregou a Deus. Como eu amo, mãe, eu amo você. Mamãe, você esperou por mim. Mamãe, você orou por mim. Antes mesmo de eu nascer, você me entregou a Deus. Como eu amo, mãe, eu amo você. Como eu amo, como eu amo você. Eu amo você. Mãe, eu gosto tanto quando você vai passear comigo e o seu carinho. Te amo, mãe. Eu gosto quando minha mãe me dá atenção, especialmente quando eu preciso. Da minha mãe é que ela sempre dá carinho pra mim e ela faz comida boa e ela sempre tá lá quando eu preciso dela. Mãe, eu te amo. Muito obrigada por você ser muito carinhosa comigo e muito obrigada pela comida boa que você faz. Eu gosto de estar com a minha mãe o tempo todo. Te amo, mãe! Mamãe, obrigado por você ser uma mãe muito boa. Obrigado por me ensinando tudo. Obrigado por me dedicando todos os dias para ser uma melhor criança. Mãe, eu gosto muito quando você estuda comigo e todos os conselhos que você me dá. Eu te amo, mãe. Te amo, mamãe. Eu amo quando você me leva em viagens bem legais e quando você cozinha comida bem gostosa. Mamãe, você é muito especial para mim e ajuda eu com tudo. Beijo. Mãe, eu gosto da sua comida. Mãe, obrigado porque você está sempre comigo quando eu estou em momentos difíceis e obrigado porque você sempre me ajuda quando eu preciso. Eu te amo muito. Oi, mãe. É um vídeo falando para você no Dia das Mães. Eu queria te falar que eu te amo e eu queria te falar uma coisa. Quando a gente chegar em casa, eu quero te dar um abraço muito forte e te dar um beijo. Beijo, mãe. Te amo, mamãe. Tchau. Eu amo a minha mãe quando ela cozinha e fica com minha família. Te amo, mamãe. Eu amo que a minha mãe se preocupa comigo. Mãe, você é tão bonita. Eu amo quando você faz comida pra gente. E eu amo quando você cuida de mim quando eu tô doente, sentindo mal e quando eu tenho pesadelos. Te amo, mamãe. Mãe, muito obrigada por me levar em viagens bem legais. Mãe, muito obrigada por me apoiar na música. Mãe, obrigada por me apoiar nos esportes. Mãe, obrigada por me ensinar e apoiar a cantar na igreja. Mãe, obrigada por todas as comidas deliciosas. Mãe, obrigado porque você cuidou de mim quando eu quebrei o braço.
Mãe, obrigada por manter a casa limpa e cheirosa. Mãe, obrigada pelas noites que você fica acordada para cuidar de mim. Mãe, as chineladas doem, mas me ajudam a obedecer. Mãe, obrigada pelos presentes que você me deu. Mãe, obrigado por dando eu frutas que fez eu forte e grande e poderoso. Mãe, obrigado por me ensinar e cuidar da minha educação. Mãe, obrigado por me ensinar a amar a Deus e me trazer à igreja. Hoje é um dia tão especial pra você que não dá pra esquecer. Em vez de comemorar, eu queria te agradecer por tudo que me fez. Você me viu nascer, crescer e andar. Presentes que Deus me deu. Mãe, eu te amo demais. Você me viu nascer, crescer e andar, e a cada passo cuidava de mim, me ensinou tudo que eu sei e muito
te amo demais. Obrigada, mãe. Me sinto tão pequena diante da sua grandeza, da sua coragem e do seu amor. Obrigada por todas as renúncias que você fez por mim e por todos os sonhos que ficaram para depois. Convidamos todas as mães para que venham aqui na frente, no altar de Deus, representando essa linda árvore com toda a sua grandeza. Podem vir, mães. Minha mãe, Priscila, me sinto tão pequeno diante de sua grandeza, servindo como exemplo de fé em Deus, lutando contra todos os desafios que se apresentam para nossa família e se entregando todos os dias através de tua dedicação à nossa família. Te amo. Minha mãe Pamela, me sinto tão pequena diante de sua grandeza, sendo incansável, servindo a Deus e cuidando de nossas necessidades físicas, sociais, morais e, acima de tudo, espirituais, orando por mim e sendo a nossa guia aos caminhos do bem. Você me inspira todos os dias. Muito obrigada pelo carinho, amor e cuidado. Eu espero ser uma mãe tão boa quanto você um dia. Eu te amo. My mother, Christiane, I feel so small in the face of your greatness, demonstrates through your patience, teachings, and through me, and help me grow. Dear mother, I love you. Minha mãe Val, me sinto tão pequena diante de sua grandeza, porque em cada gesto seu encontro a força que me sustenta e o amor que me guia. É no seu abraço que descubro o verdadeiro significado de acolhimento e na sua palavra que encontro um incentivo para ser alguém melhor. Te amo.
Minha mãe, Thelma, eu me sinto tão pequeno diante da sua grandeza, demonstrado por sua dedicação, amor e coragem em tudo que você faz por mim. Eu te amo. Para minha mãe, Thalita, eu me sinto muito que eu não estou aí hoje, mas eu ainda queria falar que me sinto tão pequeno diante de sua grandeza, que se releva através da sua força, sendo um porto seguro da família em momentos delicados e de aflição. Eu te amo muito, mamãe. Minha mãe, Giovana, me sinto tão pequeno diante da sua grandeza, porque você é uma verdadeira rainha, que com um brilho especial que ilumina todos os ao seu redor. Sua sabedoria guia, sua bondade acolhe e a sua força transforma qualquer dificuldade em esperança. Mãe, te amo. Nós queremos, depois de tão linda homenagem, merecida homenagem, também fazermos uma oração a Deus, pedindo a Ele bênçãos a vocês, mães, à medida que nós agradecemos pela existência de vocês. Convido a todos a fecharem os olhos, curvar a fronte e nós buscarmos ao nosso Deus em oração. Senhor, neste dia em que nós honramos aquelas que nos deram a vida e que com mãos cansadas e corações fiéis semearam o amor em nosso caminho, erguemos aos céus uma prece doce como o colo de uma mãe. Abençoa, Deus, cada mãe, as que já embalaram filhos nos braços, as que ainda os carregam no ventre, as que choram saudades dos que partiram e as que em silêncio esperam pelo milagre da maternidade. Dá elas força quando as forças lhes faltarem, paz quando o coração estiver aflito, sabedoria quando as dúvidas forem muitas e esperança, mesmo quando a noite parecer longa demais. Que cada gesto, ó Pai, de cuidado, cada oração às escondidas, cada lágrima derramada no travesseiro, seja vista do Teu trono e transformada em bênção sobre os filhos. E que se cumpra na vida delas, Pai, a Tua promessa de que o lugar da mãe em moldar o caráter dos seus filhos é o mais importante que existe. Ela ocupa o trono do lar e seus filhos são seus súditos. Senhor, que estas rainhas do lar não se esqueçam da sua coroa, nem da sua missão que é sagrada, pois delas
pode surgir um profeta, um missionário, um filho salvo pelo poder de Deus. Pois uma mãe consagrada é um pincel de Deus pintando eternidade no coração de um filho. E por fim, querido Deus, todos nós aqui presentes declaramos com fé e reverência sobre essas mães, que o Senhor as guarde e as abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre elas, que o Senhor tenha misericórdia delas, que o Senhor levante o seu rosto sobre elas e a todas elas lhe dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei você, mas eu fico tão feliz, emocionada de ver essas crianças, esses adolescentes, esses bebês aqui na frente participando, louvando a Deus e reconhecendo a grandeza das mães nessa manhã. Muito obrigada pela homenagem. Em nome de todas as mães aqui da igreja, eu queria agradecer a todos os envolvidos. Muito obrigada pelas homenagens. Em especial, muito obrigada às nossas crianças. Após essa linda homenagem, eu queria agora, nesse momento, meditar com vocês sobre um outro aspecto da maternidade. Nesse final de semana que antecede o Dia das Mães, eu queria conversar com vocês a respeito da missão e da responsabilidade que Deus confiou não apenas a nós mães, mas a todas as mulheres que compartilham do chamado à verdadeira feminilidade, de acordo com o plano divino. Se você está aqui nessa manhã, se você nessa manhã escolheu estar aqui nessa igreja, nesse lugar, eu acredito que é porque você tem no seu coração uma mensagem. Você provavelmente acredita que Jesus em breve voltará, amém? E se você acredita nessa verdade, eu queria te lembrar de 2 pontos nessa manhã. A primeira coisa que eu queria te lembrar nessa manhã é que Deus irá libertar o seu povo do Egito espiritual. E Ele fará isso da mesma forma que Ele já fez no passado. E é por isso que nessa manhã eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 1. E a segunda coisa que eu queria te lembrar nessa manhã é que em preparação para a sua vinda, para o seu breve retorno, Deus quer levantar um grupo de jovens bem treinados, preparados, líderes capacitados para proclamar essa mensagem. Mas o livro de Êxodo, ele nos mostra que antes de Moisés surgir na história como um grande líder, Moisés aparece nos braços de uma mãe. E essa história que está aqui no livro de Êxodo, ela nos mostra também que Deus inicia
o processo, a jornada de saída do povo hebreu do Egito pelas mãos de pelo menos 4 mulheres e uma pequena garota. E eu convido você então a ir para a Bíblia comigo nessa manhã. Êxodo capítulo 1, verso 15. Aqui existe um problema. O povo de Israel, ele está se tornando muito numeroso, mais numeroso que o povo do Egito. E o rei do Egito, o faraó, ele tem uma solução, ou ele acha que tem uma solução. Verso 15. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem às parteiras e as abençoou, e o povo aumentou e se tornou forte. Por quê? Porque as parteiras temeram a Deus, e ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem dos hebreus lançareis no Nilo, mas se forem filhas, deixar viver. Antes de nós entrarmos na história bíblica nessa manhã, nós precisamos entender um plano de fundo. Nós precisamos primeiro reconhecer o que Deus espera de nós como mães, o que Deus espera dos nossos filhos, e precisamos também reconhecer a realidade atual, a forma como nós estamos vivendo. Porque se nós não olharmos de uma forma muito sóbria para a nossa realidade, talvez nós não enxergaremos e não entenderemos o quão radical e o quão profunda precisa ser a nossa decisão por mudança. Jesus em breve voltará. E como eu mencionei antes, em preparação para a sua volta, Jesus está buscando levantar um exército de jovens bem treinados, preparados para proclamar essa verdade ao mundo. E eu quero que vocês leiam comigo o que Ellen White nos diz no livro Conselho aos Pais, Professores e Estudantes. Se vocês puderem colocar o texto aqui para mim. Página 166. Leiam comigo o que ela fala. Na cena final da história da Terra, muitos filhos e jovens surpreenderão as pessoas com o seu testemunho da verdade, que será dado com simplicidade, mas com espírito e poder. Eles foram ensinados a temer ao Senhor, e os seus corações foram suavizados por um espírito cuidadoso e orante da Bíblia. No futuro próximo, muitas crianças serão dotadas com o Espírito de Deus e realizarão uma obra na proclamação da verdade ao mundo, que naquele momento não poderá ser tão bem feita pelos membros mais velhos da igreja. E ela continua: preparar os jovens para se tornarem fiéis soldados do Senhor Jesus Cristo é a obra mais nobre que já foi dada ao homem. E eu repito para vocês, Jesus em breve voltará, e em preparação para a sua vinda, Ele está buscando levantar esse exército de jovens bem preparados. Mas esse preparo, ele não começa aqui na igreja. Esse preparo não começa nas escolas. Esse preparo começa em casa, nos braços de uma mãe. E ele continua por toda uma vida, ao longo de toda uma vida, por meio da afirmação, da disciplina e muitas vezes por meio do desafio de esses jovens permanecerem fiéis àquilo que eles aprenderam em casa com as suas mães. E é por isso que a mensagem dessa manhã, ela é mais do que uma homenagem, ela é um apelo às mães. Só que eu preciso ser honesta com vocês nessa manhã, mães. As chances de os nossos filhos escaparem do Egito moderno
e atravessarem o Jordão espiritual em direção à terra prometida, elas são tão pequenas quanto as chances de um bebê nadar para fora do rio Nilo sozinho, após ter sido jogado lá por um soldado egípcio. E é por isso que nessa manhã nós precisamos nos achegar com o coração sincero na presença de Deus e perguntar o que precisa mudar na nossa vida. Sabe que a ideia de que um libertador nasceria no meio do povo hebreu era uma terrível ameaça à mente do faraó. E hoje, a ideia de que Deus vai levantar jovens e crianças, capacitá-las com poder, com o Espírito Santo, continua sendo uma ameaça direta ao príncipe das trevas. E é por isso que hoje Satanás, ele está cercando a vida dos nossos filhos, não por meio de tentações comuns, que a maioria das crianças enfrentaram durante séculos e séculos de história, mas hoje ele cerca os nossos filhos por meio de estratégias diabólicas, friamente calculadas, de invadir a mente dos nossos pequenos, muitas vezes por meio de aparelhos e dispositivos que nós mesmos colocamos nas mãos deles. E é por isso que, diante dessa realidade, eu quero convidar você nessa manhã a se colocar humildemente na presença de Deus e perguntar: o que precisa mudar? Porque nós não levaremos os nossos filhos conosco se nós não desafiarmos a sociedade em que eles estão crescendo e escolhermos uma cultura diferente para as nossas casas e para as nossas igrejas. Quando eu penso em educação, uma das primeiras coisas que me vem na mente é um texto que Ellen White escreveu há mais de 125 anos atrás. E esse texto diz: a palavra de Deus é o livro mais perfeito que existe no mundo. No entanto, os nossos colégios e escolas têm sido apresentados para o estudo dos nossos alunos livros produzidos pela inteligência humana. E o livro dos livros, que Deus deu aos homens como guia infalível, tem sido relegado a um segundo plano. Produções humanas têm sido usadas como mais essenciais. E a palavra de Deus tem sido estudada simplesmente para dar um colorido aos outros estudos. E não faz muito que eu ouvi de um de nossos educadores, de que muito do que nós estamos fazendo hoje é como todo o resto do mundo faz, apenas com uma pitada a mais de adventismo. Mas eu preciso afirmar para você nessa manhã que é impossível um lar resistir à intencionalidade do secularismo atual, com apenas uma pitadinha de cristianismo, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Se nós não olharmos para a nossa realidade e encararmos isso com muito mais oração, com muito mais intencionalidade e com as mudanças necessárias orientadas pelo Espírito Santo, infelizmente os nossos filhos ficarão para trás. E eu sei que talvez você esteja pensando nesse momento e pode parecer que esse é um início sóbrio e até muito frio para uma programação do Dia das Mães. Mas a mensagem de hoje ela é um apelo. Ela é um apelo a nós mães. Deus está nos chamando para iniciarmos uma reforma. E essa reforma, ela precisa começar com as mães. Nós estamos sendo chamadas a moldar tudo aquilo que nós somos pelo nosso relacionamento com o nosso Criador. Os nossos filhos precisam ver, através daquilo que nós somos, através do nosso exemplo, da forma como nós vivemos, que eles pertencem a uma linhagem real e que eles têm um papel sacerdotal na salvação de um mundo perdido, e isso é forte. O mundo ele tem uma intenção muito clara com as nossas crianças. Olhem para esses bebês que estão aqui no nosso meio. Eles trazem um colorido, uma vida especial para a nossa igreja. E o inimigo quer acabar com a inocência deles. Quando as nossas crianças têm por volta de 6, 7 anos, elas são doces, elas são meigas, elas são puras. Mas vocês sabem o que o inimigo quer fazer? Ele quer apagar essa doçura, ele quer destruir essa pureza,
E Ele quer substituir tudo isso pelo egoísmo, pelo amor próprio e pelo amor ao mundo. E sabe qual é o resultado de tudo isso? Jovens, adolescentes, muitas vezes com um coração tão duro, tão fechado e sem visão nenhuma para coisas profundas, espirituais e eternas. O livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 22, e eu convido vocês a lerem esse capítulo atentamente quando vocês forem para casa. Ele nos diz que os hebreus, mesmo estando cercados pelos egípcios, eles se mantinham como uma raça distinta, sem nada em comum com os egípcios, em costume e em religião. E eu temo que nós não estamos indo muito bem nesse aspecto. Afinal de contas, a gente assiste a mesma coisa que o resto do mundo assiste, nós jogamos os mesmos jogos inúteis, nós desperdiçamos o nosso tempo em coisas que somente arrancam de nós e dos nossos filhos o desejo pela palavra de Deus. Eu temo que nós estejamos comprando tanto quanto os outros e muitas vezes gastando nosso dinheiro em coisas tão erradas como o resto do mundo, tentando anestesiar no nosso coração o vazio da nossa existência. E eu temo que existam alguns pais que estejam priorizando as suas próprias metas pessoais, os seus planos, os seus objetivos, e perdendo de vista o propósito e a prioridade da missão espiritual que existe em educar seus filhos. E nessa manhã eu quero lembrá-los que nós somos chamados a ser maravilhosamente diferentes, porque nós somos filhos do Rei. Só que ser filhos do Rei não é apenas um privilégio, é também uma responsabilidade. Quando nós olhamos para a vida dessas mulheres que nós acabamos de ler, Sifrá e Puá, nós percebemos que Faraó pensou que ele poderia convencê-las a colaborar com o plano que ele tinha feito. E eu queria entender quão fora da realidade esse homem estava, para ele achar que ele conseguiria transformar parteiras em assassinas de bebês. Sem dúvida ele tinha algum parafuso solto, porque não é possível você pegar mulheres que dedicam a vida para fazer mãe e filho sobreviverem e pedir para que elas façam exatamente o oposto. Mas ainda assim Faraó escolheu ordenar. Sifrá e Puá, por sua vez, escolheram não obedecer. E quando as parteiras se recusam a obedecer essa ordem cruel de Faraó, ele então muda a estratégia. E ele então agora dá uma ordem para todo o povo de que todo bebê hebreu que nascesse, menino, deveria ser jogado no rio. Ellen White nos diz que Satanás, ele sabia que um libertador se levantaria do meio do povo hebreu. E ao fazer o Faraó dar essa ordem de que todos os meninos deveriam ser mortos, ele estava tentando frustrar os planos de Deus e impedir que a promessa de Deus para o seu povo se cumprisse. E hoje em dia não é diferente. Você já parou para pensar o porquê existem tantas investidas do inimigo contra as nossas crianças? Você já parou para pensar por que existe tanta pressão, tanta distração, tanta perversão direcionada à mente dos nossos pequenos? São desenhos aparentemente inocentes, mas que estão repletos de ideologias que distorcem a verdade. São jogos que promovem a violência. São conteúdos nas redes sociais que hoje a maioria tem acesso e que incitam a rebeldia, a adultização precoce, incentivam a sensualização e arrancam dos nossos filhos o senso daquilo que é certo e que é errado. Você já parou para se perguntar por que o inimigo investe tanto contra as nossas crianças? E a resposta é simples. Porque o inimigo de Deus, ele treme ao ver o que uma criança bem educada, bem orientada nos caminhos de Deus, pode se tornar.
Eu repito para vocês, o inimigo de Deus treme ao ver o que uma criança pode se tornar nas mãos de Deus. Eu não tenho dúvida de crianças que estão sentadas aqui nesses bancos hoje pela manhã, aqui no nosso meio. Eles, num futuro, se levantarão, sim, como pregadores, como missionários, como influenciadores do bem e para a salvação de pessoas. Não importa a profissão que eles escolherem, sejam eles médicos, advogados, enfermeiros, professores, não importa. Deus quer usar as nossas crianças e os nossos jovens aonde eles estiverem. Eu não tenho dúvida de que Deus pode e quer usá-las. E é por isso que Deus está falando ao coração dos pais nessa manhã, dizendo que nós ainda temos tempo, pouco tempo, apenas o tempo necessário para garantir que esse exército esteja bem preparado. E eu pergunto para você de forma sincera, aonde e como esse exército está sendo treinado? Deus, ele ainda tem uma obra poderosa a ser feita, e ele continua contando com pessoas comprometidas e com essa igreja para a realização dessa obra. Essas mulheres que temiam a Deus, a Bíblia nos diz que elas temiam a Deus, Sifrá e Puá, elas não ousaram cumprir o decreto cruel de Faraó. Agora pare e pense comigo em um momento. A Bíblia dá a entender que essas mulheres não tinham filhos. Sifrá e Puá, elas estavam dispostas a se sacrificar. Elas eram apenas 2 parteiras que a Bíblia cita, no meio de muitas outras, com certezas que existiam no meio dessa comunidade enorme. Mas elas estavam dispostas a arriscar a própria vida, não apenas por um princípio. Elas estavam dispostas a arriscar a vida, desobedecendo a ordem do rei, por causa de famílias que elas conheciam. E o que eu estou falando para vocês aqui nesse momento é sobre o senso de comunidade. E foi isso que fortaleceu o coração delas. Sifrá e Puá, elas sabiam que existia uma mulher ali naquela comunidade, chamada Joquebede, que estava esperando um bebê. E por mais que elas não soubessem se aquele bebê seria um menino ou menina, elas conheciam Joquebede. E elas conheciam outras mães ali que também estavam grávidas. E sem dúvida, aquilo que elas falaram para Faraó tinha verdade escondida ali. Porque existiam mulheres naquela comunidade que não sabiam que Sifrá e Puá não iriam obedecer à ordem de um rei. As notícias já estavam na rua. E eu não tenho dúvida que existiam mulheres que sim tentavam iniciar e fazer aquele trabalho de parto antes que as parteiras chegassem. Mas ainda assim, Sifrá e Puá, elas ajudaram no nascimento de muitos bebês. Muitos eram meninos. E elas participaram preservando a vida desses meninos. E elas estavam dispostas a sacrificar, não apenas por um princípio. Elas estavam arriscando a própria vida por amor à comunidade de fé que elas pertenciam. E eu peço que nessa manhã vocês, pais e mães, reconsiderem o que realmente significa verdadeiramente fazer parte e estar envolvido nessa comunidade de fé. Tanto para a igreja como um todo, como também para a pequena comunidade de fé que existe dentro da sua própria casa. Os seus filhos e as suas filhas, que precisam encontrar aqui Sifrás e Puás modernas, pessoas que saibam a quem devem obedecer e por isso não se curvam diante de um mundo opressor. Pessoas que estejam dispostas a sacrificar do seu tempo, das suas prioridades, do seu conforto, das suas próprias vontades, para estarem aqui, trabalhando, servindo, amando e cuidando dos filhos que Deus deu para mim e para você. Não é suficiente vir à escola sabatina, não é suficiente nós estarmos aqui nos sábados pela manhã. Nós precisamos voltar a fazer dessa comunidade de fé tudo na nossa vida. E esse é um apelo para todos nessa manhã. Nós precisamos voltar
ao esforço de conhecer as pessoas que estão sentadas aqui nesse banco, fazer com que elas deixem de ser apenas mais um rosto conhecido e passem a ser membros, amigos, irmãos da mesma família. Nós vamos ter que abrir mãos de alguns dos nossos compromissos durante a semana para estarmos aqui nos cultos de oração e família na quarta-feira. Sejam eles lá na fogueira, sejam eles aqui na igreja. Nós vamos precisar fazer o esforço de estar aqui e trazer os nossos filhos para os ensaios do coral, para as reuniões de jovens, para o clube de aventureiros, para o clube de desbravadores, porque é aqui, exatamente aqui nesse lugar, que os nossos filhos serão abençoados por cifrás e puás modernas. Existem mulheres aqui nessa igreja que não têm filhos. Existem mulheres aqui que já não têm mais filhos pequenos, mas que aceitaram o chamado e estão comprometidas a moldar essa comunidade de fé, cuidando e amando dos filhos que Deus deu para o resto de nós. E sabe que essa convivência em comunidade, essa convivência real, presente, comprometida, é exatamente aquilo que Paulo estava falando lá no livro de Hebreus, capítulo 10, 25, quando ele diz assim, ó, não deixem de se reunir como é costume de alguns, mas animem-se uns aos outros, ainda mais agora que vocês sabem que o dia se aproxima. Quanto mais nós nos aproximamos da terra prometida, mais nós precisamos estar dispostos a nos comprometer a cuidar e amar os filhos da nossa igreja. Nós vamos ter que estar dispostos a orar pelos filhos uns dos outros. Nós precisamos estar dispostos a ensinar, a encorajar, a estar por perto quando os pais estiverem cansados ou com problema. Nós precisamos oferecer tempo, precisamos oferecer conselho, presença, e sabe por quê? Porque vai chegar um momento em que os nossos filhos enfrentarão pressões tão pesadas, tentações tão fortes que talvez nós mesmos nunca enfrentamos na vida. E nesses momentos eles vão precisar muito mais do que pais dedicados. Eles vão precisar de uma igreja inteira ao lado deles. Eles vão precisar de pessoas que saibam a quem devem obedecer, que não estejam dispostas a se curvar diante desse mundo. Homens e mulheres que sacrifiquem do seu tempo, da sua disposição e da sua vontade para estarem aqui, cuidando, amando os filhos e filhas dessa igreja. E agora eu convido vocês para que nós possamos ir para a segunda personagem dessa história. Livro de Êxodo, capítulo 2. Leiam comigo. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, vedou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, deixou-o entre os juncos à beira do rio. E eu pergunto a vocês, quando o decreto do rei é de que todo menino que nascesse deveria ser jogado no rio, como alguém consegue pensar num plano desses? Ou essa é uma ação insensata, desesperada, de uma mãe emocionalmente esgotada, ou esse é um plano ousado, inspirado por Deus, nascido num tempo de oração. Ou é um ou é outro, não tem como ser os dois. Ou ela está entregando seu filho à morte, ou ela está confiando de que, de alguma forma, no momento certo, Deus irá protegê-lo. E imagine a cena, do outro lado do rio, as servas da filha de Faraó, elas sabem o que elas precisam fazer. Com um simples movimento de pulso, e aquele bebê já era, elas resolveriam essa história. Mas essa mãe é uma mãe de oração.
E o coração dessa mãe se enchia, transbordava a cada sorriso daquele pequeno bebê. Ela sabia da promessa de Deus de que um libertador estava para se levantar no meio do povo. E talvez aquele bebê nos seus braços fosse exatamente o bebê escolhido. Leia o que Ellen White nos diz no livro Patriarcas e Profetas, página 244, ela fala assim: as fervorosas orações da mãe haviam confiado seu filho aos cuidados de Deus, e anjos invisíveis pairavam sobre o humilde lugar de descanso, e foram anjos que dirigiram a filha de Faraó até ali. Mães, olhem para mim agora, vocês ouviram o que nós acabamos de ler? Essa mãe orava, foi Deus quem a inspirou a preparar aquele plano, e tinha um anjo ali, do lado do cestinho, no meio dos juncos, protegendo aquele bebê. E tinha um outro anjo lá na outra margem do rio, guiando os passos da filha de Faraó. E o que eu quero que você entenda nesse momento é isso. É exatamente isso que as orações de uma mãe fazem. As orações de uma mãe, elas abrem caminhos onde só existe escuridão. As orações de uma mãe, elas movem pessoas. Elas influenciam decisões. As orações de uma mãe criam possibilidades. E muitas vezes elas preparam livramentos que nós não vamos entender agora. Talvez nós só vamos perceber no futuro. Joquebede não tinha como saber tudo que iria acontecer. Mas ela orou e fez o que precisava ser feito. Preparou o cestinho, colocou ali o bebê, levou à margem do rio, colocou o bebê dentro do rio, no meio dos juncos, deixou a irmãzinha mais velha ali cuidando. E eu quero te perguntar agora nessa manhã, mãe, quão ocupada você está? Com o que você tem se ocupado? Eu sei que não existe ninguém no mundo mais ocupado do que uma mãe. A mãe, sem dúvida, é a pessoa mais ocupada que existe no mundo. Mas ainda assim eu te pergunto, o que nessa vida é mais importante do que você confiar os seus filhos aos cuidados de Deus e acionar os anjos do céu para cuidarem e protegerem os seus pequenos? Essa mãe, ela encontrou tempo para orar. Ela era escrava, ela cuidava de uma casa, de um esposo, de filhos mais velhos. Ela tinha nos braços um bebê condenado à morte que ela precisava manter escondido, e ainda assim ela procurou tempo para orar. E eu pergunto para você novamente, o que na sua vida tem sido mais importante do que entregar os seus filhos aos cuidados de Deus por meio da oração? Sabe que não importa se o seu filho é pequeno, se o seu filho é adulto, se ele tem qualquer idade entre essas, não importa. Não importa em que estágio da sua maternidade você está. Os mesmos anjos estão à disposição, apenas aguardando uma ordem do céu, dizendo: vá e atenda a oração dessa mãe. Os mesmos anjos estão à disposição, esperando apenas uma ordem do céu, dizendo: vá e atenda a oração dessa mãe. O que tem sido mais importante na sua vida do que gastar tempo orando pelos seus filhos? E agora nós vamos para a terceira personagem dessa história. Eu convido você a voltar comigo para o capítulo 2 de Êxodo, agora no verso 4. Aqui nós encontramos uma pequena garota, uma menina de provavelmente 10, 12 anos, nós não sabemos a idade dela exata, mas os historiadores, os pesquisadores dizem que ela tinha não mais do que 12 anos. E nós não podemos passar por ela desapercebidos, porque ela estava ali, discreta, atenta e corajosa. Enquanto os adultos estavam lutando e tentando lidar com um decreto de morte, aquela pequena menina já fazia parte do plano divino de preservação da vida.
Deus já usou as crianças no passado e Ele quer usá-las novamente, assim como são, como crianças. Leia comigo o capítulo 2, verso 4. A irmã do menino ficou de longe para observar o que haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas servas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no meio dos juncos, enviou a sua criada e o tomou. Verso 7. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias para que te sirva de ama e crie a criança? Pense comigo na determinação dessa menina. Essa futura líder de Israel, ela foi a primeira mulher a ser chamada de profetisa na Bíblia. Sem dúvida ela havia sido orientada. Sem dúvida, ela havia sido coberta de oração antes de estar ali naquele momento. Mas ainda assim, ela era apenas uma criança. Imagina o que significava para uma criança de 10, 12 anos estar na presença da princesa da nação mais poderosa do mundo naquela época. Enquanto muitos dos nossos jovens e adolescentes hoje, das nossas crianças, não conseguem olhar nos olhos e dar um bom dia, muitas vezes não conseguem passar mais do que 10 a 15 minutos concentrados numa mesma tarefa. Olha o que o livro Patriarcas e Profetas nos diz. Ele diz que Miriam observava tudo em silêncio, cuidadosamente. Ela notava cada movimento e ela percebeu que aquele bebê estava sendo tratado com carinho. Você consegue imaginar como poderiam ser as orações daquela criança naquele momento? Ela percebeu o que estava acontecendo e, vendo aquela cena diante dos olhos dela, Ellen White nos diz que com destemida simplicidade, ela aproximou-se e sugeriu que fosse chamada uma hebreia para cuidar da criança. E com autorização, com o consentimento da princesa, ela foi e chamou a própria mãe. Tem algo muito significativo acontecendo aqui. Nós estamos diante de uma criança que estava sendo preparada, treinada para ser uma futura líder. Uma menina que desde cedo ela estava aprendendo a observar, a prestar atenção, a confiar, a discernir e ouvir a voz de Deus. Uma criança que estava sendo treinada para ter sensibilidade espiritual. E o que Deus fez na vida dela, Ele continua disposto a fazer na vida dos nossos filhos. Deus, Ele quer capacitar desde os mais pequenos, até os maiores, até os de mais idade, com esse mesmo senso de coragem, de dependência e de obediência à sua voz. Agora pensa comigo, e se Miriam tivesse sido criada em um lar distraído? E se ela tivesse crescido sem aprender a orar, sem aprender a prestar atenção, a desenvolver essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus e saber o que fazer em cada momento? E se naquele momento decisivo, vendo aquela cena diante dos olhos dela, por ser só uma criança, ela estivesse distraída, ou ocupada demais, ou imatura para agir e fazer qualquer coisa naquele momento? Você consegue imaginar o quanto essa história poderia ser diferente? Infelizmente hoje, nós vivemos em um tempo em que as vozes do mundo, elas são muito altas, elas são mais sedutoras e elas são mais constantes. Elas estão presentes a todo o momento. Nós vivemos em um tempo em que a infância está sendo acelerada e a pureza está sendo corrompida. Onde é mais fácil entregar uma criança a uma tela do que formar o caráter. Onde é mais fácil entreter do que disciplinar. E mesmo assim, eu preciso lembrar a vocês que crianças como Miriam, elas não nascem prontas. Elas são formadas, elas precisam ser acompanhadas, elas precisam ser ensinadas no silêncio da casa, na rotina do dia a dia, no exemplo dos pais e no convívio aqui na igreja.
Se nós quisermos que os nossos filhos tenham a capacidade de ouvir a voz de Deus no meio da confusão de vozes desse mundo, se nós quisermos que os nossos filhos tenham coragem de se levantar e fazer aquilo que é certo, mesmo quando o mundo inteiro estiver gritando o contrário, nós precisamos hoje, dentro da nossa casa e dentro da nossa igreja, criar um ambiente onde elas possam ser moldadas pelo Espírito Santo de Deus. O mesmo Deus que usou uma menina de 10 anos, lá na beira do rio, Ele também quer usar as nossas crianças hoje. E agora nós vamos ver a última mulher dessa história. Talvez ela seja a mais incomum, a mais inesperada. E eu convido vocês a ler comigo novamente o verso 5 e o verso 6. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio. E as suas servas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no meio dos juncos, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este menino é dos hebreus. A personagem mais incomum, a mais inesperada. Veja o que Ellen White, no Patriarcas e Profetas, nos diz sobre esse encontro. Ela escreve assim: anjos dirigiram a filha de Faraó até ali. A sua curiosidade foi despertada pelo pequeno cesto, e ao olhar para a bela criança dentro dele, prestem atenção nessas próximas 7 palavras. Ela leu a história toda num relance. Essa mulher era sábia. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo ali. Ela conhecia a ordem cruel de seu pai. Ela também sabia o que ela deveria fazer. Mas o texto continua. A beleza do menino e as lágrimas que ele derramava lhe despertaram compaixão. Sua simpatia para com a mãe desconhecida levou-a a decidir que o menino fosse salvo e resolveu adotá-lo como seu filho. Nessa mulher nós estamos vendo sabedoria, coragem, grandeza, compaixão e bondade. Moisés, agora nos seus próximos 12 anos de vida, ele não seria apenas educado, amamentado e cuidado pela sua própria mãe. Ele também seria agora protegido por uma outra grande mulher, da qual ele deveria manter guardadas afeições, para que no futuro, quando chegasse o momento, ele pudesse ainda assim cumprir o plano que Deus tinha para a vida dele. Mas ali estava uma mulher compassiva, corajosa, disposta a contrariar o seu próprio pai para fazer aquilo que ela sabia que era o correto. E assim começa a história do libertador de Israel. Antes de Moisés aparecer na história como um grande herói, como um grande soldado, como um grande líder, ele aparece nos braços de uma mãe. E ele tem a sua vida preservada por essas 4 mulheres e pela sua irmãzinha. Sabe por que eu escolhi essa história para essa manhã? Vocês sabem por que a vida de Moisés, o exemplo da sua mãe e dessas outras mulheres são tão relevantes para nós hoje? A resposta é muito simples. Porque os nossos filhos hoje, eles enfrentam o mesmo tipo de corrupção, o mesmo tipo de tentação que Moisés viveu, que Moisés enfrentou e que Moisés venceu na corte de Faraó. Moisés cresceu em meio a uma cultura de luxo, de violência, de idolatria e de degradação moral. Ele viu a perversidade sendo celebrada. Moisés viu a exploração e a violência sendo aplaudidas. Ele viu a sensualidade sendo incentivada.
ele viu o poder sendo adorado acima da verdade. Ele viu uma religião sendo usada para benefícios próprios, para interesses pessoais. Você consegue enxergar alguma semelhança com o mundo em que nós estamos vivendo? Eu afirmo a vocês que sim, o Egito de Moisés continua vivo ainda hoje. Sejam nas telas, sejam nas redes sociais, sejam nos jogos, sejam no excesso de coisas que nós possuímos, a famosa ânsia de ter e o tédio de possuir, nas ideologias que tentam moldar a cabeça dos nossos filhos, afastá-los daquilo que é belo, daquilo que é verdadeiro e daquilo que é bom. E sabe, se nós quisermos que as nossas crianças vençam tudo isso, assim como Moisés também venceu no Egito, se nós quisermos que as nossas crianças vivam o sonho que Deus tem para elas, nós vamos precisar aqui nessa igreja de mais mulheres como Sifrá e Puá. Nós vamos precisar de mais mulheres que mesmo sem filhos, ou que mesmo com filhos crescidos que já não estão mais sob seus cuidados, sejam mulheres, sejam pessoas que estejam dispostas a estarem aqui, amando, cuidando, protegendo, guiando os filhos que Deus deu para cada uma de nós, mães. Nós vamos precisar aqui de mais mães como Joquebede, que não importa quão ocupadas ou quão cansadas estejam, essas mães ainda consigam fazer do estudo da Bíblia e da oração, não a prioridade, mas a parte essencial da sua vida, da sua existência e da formação dos seus filhos. Nós vamos precisar aqui nessa igreja de mais crianças como Miriam, que estejam sendo educadas, treinadas, ensinadas a prestar atenção nas coisas, a conseguirem olhar ao redor e perceber quando alguém está precisando da ajuda delas. Crianças que estejam dispostas a servir, crianças que consigam ouvir e discernir a voz de Deus, apesar de todos os barulhos e confusão desse mundo. Nós vamos precisar aqui de mais mulheres que tenham a coragem, a ousadia de desafiar aquilo que é mal e aquilo que é errado, para se colocarem do lado daquilo que é correto. E eu pergunto para vocês, mães, nessa manhã, quanto de intencionalidade existe hoje na sua maternidade? Existe um altar na sua casa? Existe culto familiar? Você está ensinando o seu filho a amar a verdade e odiar a mentira de todo o coração? Você está ensinando o seu filho a ser um servo de Deus e um amigo de todos? Sabe que ao estar longe de casa, Moisés, ele foi capaz de virar as costas para tudo que aquela corte luxuosa do Egito tinha a oferecer. Ele se manteve fiel aos ensinamentos da sua mãe. Ele se manteve fiel ao Deus que a sua mãe havia ensinado ele a amar e adorar. E eu pergunto para vocês nessa manhã, não é isso que a gente mais quer para os nossos filhos? O que a gente mais quer para a vida deles não é que eles permaneçam fiéis a tudo aquilo que a gente ensinou, mesmo quando eles já não estiverem mais próximos de nós, quando eles já não estiverem sob os nossos olhares e sob os nossos cuidados. E se tudo isso parece muito difícil ou talvez quase impossível de acontecer na realidade em que nós vivemos, eu queria terminar deixando aqui um conselho prático para você. Moisés, ele nos dá uma receita prática de como alcançar isso. Abram a Bíblia de vocês, leiam junto comigo. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Aqui são palavras do próprio Moisés, mostrando para nós o poder que estava escondido nas mãos da sua própria mãe.
e deixando uma receita prática para nós formarmos filhos assim, mesmo na sociedade em que nós estamos vivendo. Deuteronômios capítulo 6, verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Pai, mãe, amem, pois, o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que te ordeno hoje, pai e mãe, estarão no teu coração. E sim, no teu coração, pai e mãe. Porque evangelho que não transforma a vida dos pais, não convence os filhos. Essas palavras que te ordeno hoje estarão no teu coração, pai e mãe. Depois disso, tu as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Tu as amarrarás como sinal na tua mão, e elas te serão como lembrete entre os olhos. E as escreverás nos batentes da tua casa, e nos umbrais das tuas portas. Essa é a fórmula. Deus está convocando nessa manhã as mães dessa igreja, as mães dessa geração, homens e mulheres que estão aqui hoje para participarem de uma reforma. Essa reforma, ela começa na nossa casa, ela começa de joelhos no chão, ela começa na simplicidade de uma oração. Essa reforma começa pelo estudo da Bíblia. Essa reforma começa, como o texto fala, durante as conversas profundas ao redor de uma mesa de jantar. Não existe momento, e essa semana mesmo nós conversávamos sobre isso, não existe momento melhor e mais propício para você ter conversas profundas que ficarão marcadas para sempre na vida do seu filho, do que ao redor de uma mesa durante uma refeição, com a televisão desligada, com o aparelho de celular longe do seu alcance. Essa reforma começa conversando sobre essas verdades que nós temos aqui na palavra de Deus, ao levantar e ao deitar, ao andar pelo caminho, ou seja, todo o tempo, em todo lugar, até mesmo na decoração da sua casa. E eu pergunto para você, o seu filho tem visto Deus no lar onde ele mora? Deus precisa voltar a ser tudo na nossa vida. Porque se o Egito está mais agressivo do que nunca, as nossas casas e as nossas igrejas precisam se tornar verdadeiras fortalezas espirituais. Essa é a única forma de os nossos filhos conseguirem superar o Egito moderno. E eu termino a mensagem dessa manhã falando com você, mãe, que talvez esteja desanimada, cansada, talvez até frustrada, porque você já vê na sua vida tudo isso acontecendo, você já faz do estudo da Bíblia uma prioridade, você é uma mãe de oração, você serve nessa igreja, mas talvez na sua própria vida você não tenha visto resposta às suas orações. Talvez na vida dos seus filhos você não tenha visto resposta para aquilo que você tem orado. Eu preciso te lembrar de uma última coisa nessa manhã. Joquebede, e isso eu falo com o coração de mãe, eu não tenho dúvida que Joquebede orava por um livramento, por um milagre, por algo sobrenatural. Eu não tenho dúvida que Joquebede, como mãe, não era plano de Deus, plano dela, melhor dizendo, colocar o bebê dentro de um cestinho e ter que largá-lo lá no rio. Não era isso que ela esperava. Mas nem sempre a resposta de Deus vem da forma como nós queremos. Ellen White nos diz que Deus é bom demais para nos dar simplesmente aquilo que nós queremos. Deus, Ele quer nos dar aquilo que nós precisamos.
E Ele, melhor do que ninguém, sabe exatamente aquilo que nós precisamos. Nem sempre a resposta às nossas orações vai vir como queremos. O Martin e a Lauren, eles vão tocar uma música e cantar uma música agora. E eu queria que você prestasse muita atenção na letra dessa música. A tradução vai estar sendo passada aqui no telão. Essa música, ela nos lembra que nem sempre as respostas para as nossas orações vêm da forma como nós esperamos. Muitas vezes nós oramos por bênçãos, nós oramos por cura, nós oramos por proteção, mas pode ser que as bênçãos de Deus na nossa vida venham por meio de desafios. Pode ser que a cura que Deus tem para nos dar, ela venha por meio de lágrimas. Pode ser que aquelas infindáveis noites sem dormir sejam tudo que nós, mães, precisamos para nos colocar aos pés do Senhor e sentir que Ele está presente na nossa vida. Eu quero terminar dizendo a você, mãe, a você, mulher, para você nunca esquecer que as suas orações ainda abrem caminhos invisíveis no meio da escuridão. As suas orações ainda movem corações, por mais que eles possam parecer duros, petrificados. As suas orações ainda criam livramentos, que talvez só serão conhecidos e vistos na eternidade. Eu quero fazer um convite para você, mãe, nessa manhã. Se você tem o seu filho junto com você, venha com ele aqui no altar do Senhor. Aproveite esse momento para fazer um compromisso com Deus, a entregar a Ele a sua vida como mãe, a entregar a Ele a vida do seu filho. Ore com o seu filho, abrace o seu filho. E se você não tem filhos, eu convido você para também ouvir o chamado de Deus nessa manhã. Coloque-se ao lado de outras mulheres corajosas, que estejam dispostas a assumir o compromisso de amar e cuidar e apoiar os pais e mães dessa igreja, amar e cuidar os filhos que Deus deu a essa família maior chamada igreja. E a minha oração é para que nessa manhã, as bênçãos que Deus tem preparadas para os seus filhos, para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa igreja, elas comecem a cair sobre nós, mesmo antes de nós começarmos a orar. We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering, and all the while you hear it spoken need. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear, and we cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise
promise from your word is not enough. And all the while you hear each desperate plea and long that we have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness dips to wind, we know that pain reminds this heart this is not our home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if our greatest disappointments or the aching of this life is a revealing of greatest thirst this world can't satisfy? What if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise? Deus está falando ao coração de mães, de mulheres, de pais aqui nessa manhã. Nós ainda temos tempo, pouco tempo, mas as nossas crianças ainda estão aqui ao nosso lado. Vamos colocá-las aos cuidados de Deus. Vamos pedir para que seja Ele que cuide, que guarde, que proteja os nossos filhos. Vamos nos comprometer a trabalhar, a cuidar, a amar, a fazer o que for preciso pelas crianças aqui da nossa igreja. Pai querido, nós estamos aqui na Tua presença nessa manhã. Nós viemos aqui no Teu altar, trazendo aqui os nossos filhos, trazendo o nosso coração como mães, como pais, como homens e mulheres comprometidos com a Tua obra e com a salvação de pessoas. Esse mundo tem sido cruel, ele tem investido pesado contra as nossas crianças, mas nós sabemos que maior do que as investidas do inimigo de Deus é o Teu poder, e nós queremos pedir que o Teu poder esteja bem presente ao lado da vida dos nossos filhos, que eles possam sentir o Teu amor, o Teu cuidado, que eles possam ouvir respostas às orações que eles precisam e que eles possam desenvolver uma fé verdadeira, que ajude-os a chegar ao lar celestial. Pai querido, tome cada mãe aqui nessa manhã, que elas tenham sabedoria para educar os seus filhos, que elas possam começar e terminar o dia na Tua presença. E mais do que isso, que elas consigam continuar durante o dia na Tua presença. Que não sejam os problemas, o estresse, as preocupações, que nos tire a paciência e que nos afaste de Ti. Que nós possamos, Senhor, ser para os nossos filhos aquilo que Tu espera que nós sejamos. Pai querido, que o Senhor esteja aqui com cada pessoa nessa igreja que nesse momento se compromete a amar, a cuidar, a estar por perto quando for preciso, de cada criança aqui. Que não sejam os nossos olhares julgando, que não sejam os nossos olhares reprovando,
mas que sejam as nossas mãos, o nosso coração, a nossa mente, ajudando, orando, ensinando, guiando, que nós possamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para manter essas crianças, esses jovens aqui, para mantê-los perto de Ti, até o momento que eles precisem voar para longe de nós, e para que ainda assim eles se mantenham fiéis a tudo aquilo que eles aprenderam. Que as Tuas mãos, Senhor, que alcançam aonde as nossas mãos não alcançam, que elas possam estar com aqueles filhos que já estão crescidos e estão longe. Que o Espírito Santo possa lembrá-los das verdades que eles aprenderam. Que o Espírito Santo possa tocá-los nesse momento, que se for preciso arrependimento, se for preciso mudanças, que eles possam sentir, Senhor, a Tua presença ao lado deles. Pai querido, toma a nossa vida nas Tuas mãos. Nos ajude a permanecer perto de Ti e confiar que aquilo que Tu tem para nós como resposta às nossas orações é sempre o melhor. Nós entregamos a nossa vida, nós entregamos os nossos filhos, nós entregamos essas famílias e nós entregamos essa igreja nas Tuas mãos e aos Teus cuidados nessa manhã. Em nome de Jesus, amém.